Não consegui gravar. Você perdeu essa aula? Perdi. Não. Não, vocês não perderam. Vocês não perderam, né? Não, nós não. Mas eu perdi para depois, agora né? passou, não tá? Então, agora eu vi, provavelmente o som voltou, aumentei ali também, que eu vi que estava sem som mesmo. Seu irmão é seu amigo, hein? Ele que me deu o visual aqui, ó. Te melhorou muito. Então, falando a questão de crenças, e eu deveria falar também dos valores, tem um negócio muito importante, que é a questão de regras. Na verdade, esse azul está ruim. Tem ali com ela, se não tem. Não, vou pegar preto ou vermelho. Melhor. Então, outro conceito muito importante de neurolinguística é a questão de regras, tanto para valores como para crenças. Então aqui eu falo aqui, ó, que nossas regras são as convicções que assumimos sobre o que tem de acontecer para sentirmos que nossos valores foram satisfeitos. E aí o exemplo é, algumas pessoas acreditam, se você me ama, então você não pode levantar a voz comigo. E aí chega numa situação complicada que se levanta a voz. O que acontece? A pessoa vai concluir por uma crença, por um valor, na verdade uma regra, desculpa a expressão, vou colocar uma palavra melhor, uma regra pouco inteligente, ela vai concluir que não é amada, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você me ama, então nunca levante a voz. Aí a pessoa levanta a voz e você vai concluir que não. Então essa regra, quando nós estudamos regras, eu preciso ter regras simples e fáceis de ser cumpridas. Por exemplo, como é que eu vou me sentir amado? Como me sentirei amada? Você pode criar regras difíceis, complexas, ou você pode apenas dizer, eu vou me sentir amada toda vez que eu receber uma mensagem da pessoa, toda vez que ela me dizer bom dia, toda vez que eu receber um abraço, toda vez que eu... Enfim, você pode ter 10 regras para sentir amada. Então, qual que é a dica de regras para crenças e para valores? É você ter regras simples de ser cumpridas. O quinto elemento é um filme, né? Famoso. O quinto elemento do sistema de avaliação exposta são as experiências de referência a que você pode ter acesso no arquivo de seu cérebro. Nele você guardou tudo que já experimentou na vida e também tudo que já imaginou. Olha a capacidade cerebral do cérebro que nós temos. Ele guarda tudo que você viveu, tudo que você experimentou e tudo que você imaginou. E isso serve como referência para as crenças e para os valores. Essas referências constituem a matéria-prima para produzir as nossas convicções e guiar nossas decisões. A fim de decidir o que alguma coisa significa para nós, temos de comparar com outra coisa. Por exemplo, a situação é boa ou má? Como é que foi no passado? O que aconteceu igual? Né? Então, assim nós vamos trabalhando com as referências e fazendo as avaliações. As referências que eu escolhi vão determinar o significado de qualquer experiência. Como eu me sinto a respeito e também até certo ponto o que eu devo fazer. Então nós temos, quantas referências eu tenho? Milhares, milhões talvez. Se contar todos os dias da nossa vida, todos os acontecimentos diários, eu tenho muitas referências. E como é que funciona? No final, o ser selecionou algumas, juntou algumas, para me dar aí algumas convicções, alguns valores. Então toda vez que eu ver uma pessoa assim, eu vou me sentir assado ou vai acontecer aquilo. Ele criou um arquivozinho de resposta rápido, né? De avaliação rápido, mas porque você usou uma quantidade de referências. Nós
quando estudamos referência, nós vimos o seguinte: eu posso ter referência para sustentar qualquer crença que eu quiser. Por exemplo, né? É incrível que ainda continua, a humanidade está no século XXI e ainda continuam tendo crenças globais, gerais. Eu acabei de ver um vídeo da mulher falando assim: não, os homens não prestam mesmo, todos os homens não prestam. Ela teve várias referências para sustentar, né, essa crença dela. Mas é incrível que alguém ainda tenha referência assim, ou possa generalizar no nível desse. É claro que existem exceções. Provavelmente, até talvez, os homens não prestar sejam a exceção. E tem muito homem que preste. Mas ela teve experiências tão negativas que chegou a essa conclusão. Mas se ela parar, ela vai pensar no pai dela, no irmão dela, em alguém que ajudou, no amigo tal, que ela vai falar: não, tem muita gente, eu tive contato com muitos homens que prestaram, que me ajudaram, que foram bons. E aí ela pode pegar essas outras referências e dizer: não, os homens são legais, eles prestam. O conhecer muda as referências, muda padrão, muda tudo, né? Sim. Então a questão das referências é a seguinte: você pode ter qualquer crença, porque você tem referência para sustentar. Quando nós falamos de referências, nós falamos das pernas de uma mesa, né? Sou ruim de desenho. Tá louco, hein? Que mesa! É uma coisa que eu nunca fui Não, tudo bem. bom. Então aqui, ó, cada referência vai sustentando a mesa. Né? E aí você tem a crença ou o valor lá estabelecido, porque você fala: não, aconteceu assim, é isso mesmo. Mais uma prova, mais outra tal. Então é assim que funciona. Quando na verdade é só um mapa, né? Não é a realidade, é só a interpretação. Vamos aplicar o que estudamos acima, o que realmente queremos mudar em nossas vidas. Uma de duas coisas: como nos estamos sentindo ou nosso comportamento. Quais são as nossas possibilidades? Bom, primeiro eu posso adotar uma nova convicção, uma nova crença. Aí eu mudo como eu estou me sentindo ou meu comportamento. Por exemplo, eu crio o meu mundo, é uma nova crença. Eu sou responsável. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou lá, tudo acontece por uma razão e um fim. Isso me basta. Pode mudar muitas coisas. Segundo, eu posso mudar o meu valor e fazer com que o valor mais alto seja o de contribuir. Ou, enfim, dependendo da situação que eu quero mudar, eu mudo o valor. Eu posso mudar meu sentimento, por exemplo, das pessoas que eu mencionei do fumo. Eu tenho um sentimento condicionado do fumo, eu posso mudar o valor, que ela fala que é saúde e vitalidade, mas não é. Mas se eu conseguir levá-la a entender e colocar isso como prioridade, ela pode ter menos vontade ou de repente dizer: nunca mais eu faço isso, mudando o valor. Estou usando exemplos teóricos que na prática funcionam, mas a gente teria que aplicar, tá? E como é que eu descubro aí esse sistema? Eu vou deixar o ano que vem. Tá bom. É só um pouquinho, são poucas células que faltam. Ainda vai ter, não, tem. Mas por causa do horário, daqui 10 minutos começa outra aula. Vocês conseguiram acompanhar? Tiveram dificuldade? Acharam legal? Achei interessante. E você, Lina? Já me pensando em algumas situações assim que precisam brincar. Se acompanhar, teve alguma dificuldade? Como é que foi para você?